Olá a todos, bem-vindo ao meu canal, Escavando as Escrituras. Hoje eu estarei fazendo uma série de aulas relacionadas ao hebraico bíblico, começando pelos verbos, porque eu vi que muitos dos meus alunos têm dificuldade em encontrar certas palavras no dicionário. Então, na verdade, existem certas flexões e inflexões dentro de uma palavra que você não encontra num dicionário comum, a não ser num dicionário já com palavras flexionadas, que nós chamamos de léxico analítico, né, que ele analisa vários tipos de palavras de acordo com as suas declinações. Então, eu estarei fazendo uma série de vídeos no hebraico, começando pelo presente do indicativo ativo, do tempo perfeito, depois estarei fazendo do tempo imperfeito, passado, futuro, dos tempos perfeitos, depois estarei fazendo do imperfeito e depois então estarei fazendo a questão dos verbos também em grego com as suas declinações e inflexões. Tá? Nessa videoaula aqui nós estaremos aprendendo os verbos com suas declinações e seus pronomes pessoais. Começando pelo verbo do indicativo ativo no presente. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos então à aula. Pealim Beivrit, verbos em hebraico. Introdução aos verbos em hebraico. Quem deseja realmente aprender hebraico tem de fazê-lo de uma maneira sistemática, pois irá entrar em um mundo de ideias linguísticas que estão totalmente diferentes daquelas fundamentadas no que os ocidentais conhecem. Será inútil sempre para o estudante de hebraico conhecer apenas os vocábulos e algumas poucas palavras flexionadas. O segredo está nos verbos e suas declinações, conhecendo os pronomes pessoais de acordo com as suas diversas variações e troncos. Ok? Seria inútil decorar traduções já prontas? Sim. O segredo está no compreendimento das diversas formas em que o hebraico tem em suas flexões, tá? Dentro de cada tempo e o porquê de diversas mudanças. Nem sempre a mesma palavra que você procura numa Bíblia hebraica, ela vai estar dentro do dicionário ou léxico. Tá? Você precisa saber qual a flexão dela, tirar os sufixos, os infixos, os prefixos, para você ter a raiz da palavra, assim então você conseguir dizer se ela está no presente, no passado, no futuro, se ela é do tronco cal, nefil, rifil, poal e muitos outros aí. Isso tudo nós vamos aprender passo a passo, ok? Seria de menos proveito traduzir um texto ou frase sem saber o porquê dessas ou daquelas palavras estarem diferentes do habitual. O segredo é sempre enfrentar no hebraico original, em sua língua nativa, é como se quem se atira para dar um mergulho na piscina. O verbo é a parte mais importante da língua hebraica. Pode-se verificar que todas as variantes podem ser demasiadamente desanimadoras por causa de suas várias flexões. Portanto, não se iluda de saber que no futuro todas as declinações se formam. Muitas mudanças possíveis de acordo com seus respectivos pronomes pessoais. Com o tempo e domínio da língua, será de boa utilidade e compreensão de saber o porquê de tal flexão. Verbos, características gerais. A forma mais simples da maioria que se encontra os verbos em sua forma geral, sem nenhuma declinação de pronomes ou troncos, assim como seus tempos verbais, e também as formas em que encontramos nos dicionários e léxicos hebraicos, é a terceira pessoa do masculino singular do perfeito cal. Então, na verdade, quando você pega um dicionário, você sempre vai ver ela declinada. Poucos fazem isso, tá? Sempre na terceira pessoa do masculino singular do perfeito cal. Ela sempre vai estar dessa forma. Se você encontrar uma palavra que não esteja dessa forma, você precisa tirar os sufixos, os infixos, os prefixos, e encontrar a raiz verbal dessa palavra, pois assim você vai procurar ela no dicionário, ok? E dentro do contexto saber se ela está no presente, no passado, no futuro, como falamos agora há pouco. Mas isso aí nós vamos aprender passo a passo, ok? Vamos focar somente no presente do indicativo ativo
que é a relação do verbo hebraico aqui na aula. Nos dicionários em português, encontramos essas mesmas palavras na forma do singular do infinitivo, tá? No grego usamos a primeira pessoa do masculino, feminino singular do presente do perfeito. A palavra kal vem de kalal e significa ele foi, é leve. Em outras palavras, não foi pesado. Portanto, kal é a denominação para ser dada ao tronco verbal simples, sem nenhuma modificação da voz ativa. Tá? Toda vez que você achar uma palavra, você vai achá-la nessa forma, não no kal. Pode ser machá-lo, amar, sempre vai estar encontrando ela nesse formato aqui, que é a forma que você vai encontrar no dicionário, que é a terceira pessoa do masculino singular do perfeito, sem nenhuma declinação. Todas as outras palavras são colocadas dessa forma aqui. A forma da terceira pessoa do masculino singular do perfeito kal do verbo hebraico normalmente tem 3 consoantes, uma consoante, 2 consoantes, 3 consoantes, seguidas de 2 vogais, uma vogal, outra vogal. O passo para se entender isso que estamos falando é decorar simplesmente todos os verbos em suas respectivas declinações, assim como seus devidos pronomes pessoais dentro de seus tempos. Sistema tradicional. Os verbos em hebraico normalmente têm uma raiz formada por 3 consoantes, que são as 3 radicais. E isso será invariável, pois temos palavras com 2 ou mais consoantes, que são os verbos bissilábicos. Tá? Trataremos deles também mais tarde. Pois normalmente colocamos aqui uma base de 3 consoantes, mas isso não é uma regra, tá? Porque existe radicais com 2 consoantes. Raras às vezes também encontramos com uma consoante só. Assim, nos verbos em hebraico, tem como diferente em outras línguas 2 infinitivos, o infinitivo absoluto e o infinitivo construto, pois trataremos de todos dentro de suas respectivas modificações e lições posteriores. Portanto, o infinitivo absoluto tem normalmente 3 radicais de consoantes e 2 vogais, correlatas dentro dessas 3 consoantes. Temos como, por exemplo, a seguir a palavra chamar, que significa guardar. Então, a palavra chamar, ela significa guardar. Tem 3 consoantes, o shin, o men e o resh, e 2 vogais, que é o kametz e o pata. Okay? Poderia ser para nos servir de exemplo para todas as declinações de outros troncos de verbos em suas respectivas declinações. Então, como ela está no presente do perfeito kal, na terceira pessoa do masculino singular, como ela não tem mudança, então uma simples palavra dessa é igual a todas as outras, como o verbo amar, como o verbo fazer. Então ela não muda, ela sempre vai estar com 3 radicais de consoantes com 2 vogais ali. Então um exemplo só serve para todo mundo, tá? Se não for colocar aqui todos os nomes de substantivos em hebraico com esses 3 radicais aqui, seria uma aula muito extensiva. Então por aqui você já vai entender que todas as vezes que você vê uma palavra com 3 consoantes, com 2 vogais, você vai saber que ela está no presente do indicativo do perfeito kal da terceira pessoa do singular. Ok? Poderia ser para nos servir de exemplo para todas as declinações de outros troncos de verbo em suas respectivas declinações. O infinitivo construto é bem mais comum, mas tem formas que fogem um pouco de compreensão para os alunos novos, que não têm muita intimidade linguística com o hebraico. O infinitivo absoluto, na verdade, deverá ser traduzido como ele guardou. Tá? Então, o verbo chamar sempre será traduzido como ele guardou. E não como os habituais línguas, como no português, que usa o infinitivo absoluto, como a forma guardar. Então, na verdade, essa palavra aqui, chamar, quer dizer ele guardou. Tá? Literalmente quer dizer ele guardou. Mas pode ser colocado como guardar, usando os mesmos troncos do kal e a pessoa indicativa na palavra. Ainda que seja colocado como ele guardou, tá? Não há mudança, como falamos ali, e ela continua como infinitivo guardar. Pode ser o infinitivo guardar, como pode ser o passado ele guardou. Tá? Os orientais têm forma distinta de se gravar em mente, como uma forma de fotografias. E a gramática tem métodos pitorescos para denominar tais verbos em suas devidas declinações. Assim como usamos a palavra para dizer ele guardou, na verdade podemos talvez dizer guardar,
pois essa foi a decisão de dizer que a palavra será encontrada na forma dos léxicos hebraicos. Portanto, a palavra guardar pode ser traduzida como guardou ou guardado. E isso dependerá de como o contexto está dentro da frase ou enumerado no contexto. Por exemplo, temos a palavra pa'al, ele fez, ele agiu. Serve para ilustrar o que estamos tentando dizer. Isso é, se o verbo pa'al quer dizer ele agiu ou ele fez, e eu quero mudar essa palavra para o modo reflexivo, ou seja, algo que beneficia, então se faz a seguinte mudança. No reflexivo, então haverá uma mudança que devemos modificar com um prefixo na palavra. Então ficaria assim, nifal. Note agora que a palavra mudou radicalmente, inserindo apenas um prefixo, aqui ó, um nin, tá vendo aqui? E também nas vogais as tornando uma outra palavra. Portanto, os hebreus costumam chamar essa mudança na palavra reflexiva de nifal, por causa do prefixo nun. Colocou nun, então chamamos de nifal. Alternativas modernas. A forma da terceira pessoa do masculino e feminino singular do perfeito cal geralmente tem 3 consoantes e 2 vogais, como mencionado acima. O acento geralmente cai na consoante final. A primeira sílaba é aberta, ou seja, consoante e vogal, sendo que a sílaba aberta sempre terá uma vogal cametz como uma inicial, tá? Que ela está numa sílaba aberta, átona. Então, terá uma vogal longa. E a segunda sílaba será fechada, ou seja, consoante, vogal e consoante. No caso, ela estaria com um acento, então ela seria uma sílaba fechada tônica. Em uma sílaba fechada tônica, geralmente se usa uma vogal breve, tá? A segunda sílaba será sempre aberta e sempre terá um cametz como vogal. E se for fechada, a não ser quando terminar com as consoantes culturais fracas, Re e Aleph, quando for fechada, ela tem um pata como vogal. Quando for aberta, ou seja, quando terminar em Re ou o Aleph, o pata será alongado, tornando-se uma vogal em cametz. Ok? Veremos isso aqui, ó. Por exemplo, o verbo ahal, ele comeu, terminou com uma consoante. Amar, terminou com uma consoante aqui também. Então, você vê que ele está com o pata aqui, ok? Ele era hayá, ok? E a chave, agora a forma nassar e assar, ok? O uso do completo. Iniciaremos então com o modo do verbo na sua forma do presente. Para isso, destacaremos a questão de tempo, os graus, as vozes e a ordem das palavras, de como elas são colocadas dentro de um texto, pois elas diferentemente são colocadas de nosso português. Tá? Vamos entender aqui agora dentro dos tempos, dos graus e as vozes do tempo presente, como ela faz essa mudança. A forma do verbo hebraico geralmente não nos dá uma ideia de tempo, pois foi falado que como a forma do absoluto pode ser traduzida no passado ou na forma do presente. Isso dependerá do contexto da frase para que possamos assim entender a forma do tempo. O tempo cal no presente também usa outra forma do imperfeito cal, presente, que será apresentado em aulas posteriores. O completo, conhecido como perfeito, usa-se a forma do perfeito quando temos uma palavra que se dá como satisfeita na sua tradução, sem dificuldade de entendimento. Por isso a palavra cal significa simples. Por isso daí da expressão perfeito. O verbo guardar, chamar, guardar. Pronto, é guardar e não tem mais significado nenhum. É guardar, guardar algo ou alguém. Teremos alguns exemplos de como essas declinações possam ser inseridas para que o estudante hebraico possa compreender melhor o que eu estou tentando explicar. Quando temos uma palavra ou frase que está por completo dentro de uma oração, dizemos que ela está completa ou perfeita. Assim, em português, temos o tempo do pretérito perfeito, pois já se deu por satisfeito aquela palavra no seu entendimento. No hebraico não é diferente, e temos uma mesma palavra com diversas declinações, e, portanto, essas declinações nos permitem expressar essas mesmas palavras de forma diferente. Vejam os exemplos. Nós temos a palavra machal, que pode ser usada qualquer outra palavra também. Aqui eu estou usando como um exemplo, que significa reinar, ou ele reinou, e está no presente do perfeito.
ou pode estar no passado, ele reinou. Se for no pretérito do imperfeito, ela ficará assim, Machal, ela reinava, ele reinava. Se for no futuro do perfeito ou imperfeito, ele reinará. No futuro do pretérito, ele reinaria. Além do futuro do subjuntivo, talvez ele reinará. Então, o pretérito do perfeito, o pretérito do imperfeito, o futuro do perfeito, o imperfeito, o futuro do subjuntivo, o futuro do pretérito, todos eles têm uma forma do perfeito cal. Ele não muda. O contexto é que vai dizer dentro da frase como está essa forma de tempo. Então, por isso que geralmente uma palavra hebraica, ela nunca te dá uma questão de tempo. É a frase o qual você está traduzindo é que vai dizer em qual tipo de tempo ela se encontra. Passado, presente, futuro, no pretérito, no imperfeito e assim vai. E dentro desses tempos também, dentro dessas declinações, inflexões, temos os graus dos verbos. Os graus hebraicos, assim como em outros idiomas, temos várias formas de graus que nos faz compreender ainda mais de como aquela palavra que está sendo citada se fala ou traduz. Por isso, trataremos dos graus dos verbos hebraicos e suas respectivas orientações dentro de uma frase hebraica. As várias formas podem ser tratadas como simples, intensiva e causativa. As vozes. Essas formas são de muita importância para... Deixa eu só corrigir aqui isso. Para os estudantes de exegese e iniciantes do hebraico, para se compreender melhor essas declinações de acordo com os seus tempos. Elas são baseadas em ativa, quando se aponta para o sujeito da frase, reflexiva, quando a frase beneficia a si mesmo dentro de uma palavra citada, e causativa, quando alguém ou algo dentro de uma frase é causada por alguém ou algo para o sujeito. Tá? A ordem das palavras em orações verbais. Assim como nas frases mais comuns em português, temos as seguintes ordens. Primeiro, sujeito ou substantivo. Segundo, verbo. Terceiro, objeto direto ou indireto. Tá? Então, no português, nós começamos com o sujeito ou substantivo. Depois vem o verbo, que é a ação do sujeito. Depois o objeto direto ou indireto, que é a pessoa que está relacionada ao sujeito. Ou outro indireto ou direto. No hebraico é totalmente diferente. No hebraico as frases são determinadas em verbos, pessoa, objeto direto ou indireto. No caso aqui nós temos os verbos primeiro, que é a ação do que a pessoa está fazendo, depois indica a pessoa que está fazendo e quem está relacionado diretamente ou indiretamente. Tá? A ordem das palavras em hebraico, na maioria dos casos, exceto o advérbio de negação lo, que antecede o verbo, as ordens nas frases serão assim: advérbio, verbo, pessoa e objeto. Então sempre será colocado como verbo, pessoa, objeto direto ou indireto. Se há o advérbio de negação, o advérbio de negação vem primeiro, depois vem o verbo, a pessoa e o objeto. Tá? Modelo que o verbo no presente perfeito cal completo. Então nós vamos ver como isso acontece na prática aqui. Os verbos hebraicos têm declinações de categoria de flexão que englobam todas as variações possíveis de pessoa, gênero e número. Essas formas são usadas para uma melhor compreensão de como essas mudanças dentro de seus tempos e flexões possam ser traduzidas. Essas formas são usadas para se ter um melhor entendimento de como certas palavras podem ter várias nuances dentro de uma frase hebraica, e não a sua forma de tempo, como eu coloquei logo em cima. Então depende do nosso entendimento de como está a frase hebraica dentro de tempo, dentro de grau, dentro de tronco, de pessoa, e não a palavra em si. Tá? Como, por exemplo, nós podemos colocar a palavra machalo, que pode ser o verbo guardar, mas ele também pode ser usado como ele guardou, ele guardará, ou será que ele guardará. Então essas mudanças sempre são colocadas dentro de uma frase e tem que ter muito cuidado em saber como você vai traduzir determinada palavra. Tá? Observações preliminares de mudanças. Para a formação do verbo hebraico e sua compreensão, devemos começar pela terceira pessoa do presente do indicativo ativo e não pela primeira pessoa do indicativo ativo.
pois a terceira pessoa não tem nenhuma mudança e, portanto, para o aluno se familiarizar-se melhor em sua compreensão, veremos como isso funciona na prática. Colocarei as duas formas, começando pela primeira pessoa do indicativo e depois com os pronomes pessoais. As mudanças de afirmativos, infixos, assim como sufixos, serão colocadas em uma segunda conjugação em vídeos de aulas posteriores, somente com os pronomes pessoais para melhor compreensão de como esses verbos se declinam em determinados tempos e pessoas. Então você vai ver uma tabela logo abaixo de que várias mudanças há dentro desses textos e há dentro dessas palavras e há dentro dessas pessoas e o porquê dessas mudanças. E o porquê dessas mudanças aí, então nós veremos aulas posteriores. Lembrando que uma mesma forma verbal será o suficiente para a compreensão de outros verbos, dentro de um mesmo tempo. Um exemplo bastará para que o aluno compreenda como se faz a declinação de cada pessoa. Verbos começando pela primeira pessoa do indicativo ativo. Verbo chamar, guardar. Rové, presente. Ani chamé, primeira pessoa de singular comum de dois gêneros. Dois gêneros porque pode ser masculino ou feminino. Anohi chamé, atan chamé, at chamé, hu chamé. Ri chamé, anarno chumerim, narno chumerim, aten chumerim, aten chumerim, atna chumerim, ren chumerim, ma chumerim, ren chumerim, renna chumerim. Então, nós temos aqui várias mudanças, tá? Aqui, por exemplo, a narno, pode ser narno, tá? Aten, aqui você já muda para aten, ok? Então, todas essas mudanças aqui em aulas posteriores, nós vamos ver que até aqui você lê como chomé, aqui você já mudou para chumirim, mas por que dessa mudança aqui? Por que essas formas dos sufixos aqui? Então, veremos isso em aulas posteriores. Primeiramente, você precisa decorar esses verbos aqui, sabendo quais são as pessoas e os tempos e não se preocupando com essas mudanças. Os pronomes pessoais dos verbos hebraicos no presente do indicativo ativo. Os pronomes pessoais independentes são escritos de formas separadas, como diferentes em outros tempos verbais, aos quais os pronomes pessoais são colocados como sufixos nos finais das palavras que estão sendo descritas. Então, na verdade, o presente do indicativo é colocado o pronome pessoal primeiro e nos outros tempos ele é colocado aqui no final, ok? E veremos essas mudanças também, como eu falei, em aulas posteriores. Eles são restos de pronomes pessoais, assim como descritos no português. Portanto, eles podem ser sujeitos de uma frase, mas nunca objeto direto, né? Porque ele está na frente do verbo, não quer dizer que ele pode ser objeto direto, porque na verdade ele está sendo o sujeito da palavra. Objetos diretos de uma oração, nem complementos de uma preposição, nem pode ser usados como objeto direto de uma frase, sendo colocados de formas especiais como sufixos de verbos em substantivos e preposições. Essas formas sufixadas serão apresentadas em lições posteriores, como eu acabei de falar. Os pronomes pessoais independentes hebraicos e suas respectivas pessoas em gênero e números serão apresentadas logo abaixo. E são elas, nós temos aqui todas elas declinadas com suas formas no masculino, no presente, no masculino, no feminino, comum. Quando você lê comum de gênero, dois gêneros, pode ser masculino ou pode ser feminino, tá? A palavra em si aqui, ani, pode ser eu, masculino falando, pode ser eu, feminino falando. Tá ok? E aqui é só você estudar. Então, Shalom Aleichem, paz para todos. Espero que tenham gostado. E logo mais à frente nós estaremos então fazendo outras aulas relacionadas aos textos hebraicos, aos verbos. E no grego também estarei fazendo a mesma compreensão. Tá ok? Espero que tenha gostado da aula e nos vemos numa próxima. Ok? Então, tchau, tchau para todos e shalom.